Queria cumprimentar a deputada Carla Zambelli, que se faz presente, em nome de todos os participantes e de todos os médicos aqui presentes, de todos os médicos brasileiros. Eu faço em nome do Dr. Francisco Cardoso, que me precedeu antes dessa fala. E dessa forma, presidente, eu queria, em nome do Conselho, trazer alguns fatos que são de conhecimento dessa casa. Essa casa ela tem uma responsabilidade, uma representação histórica. Assim, no princípio dessa sessão, o senhor falava da quantitativo de tempo, quase 200 anos essa casa vai se completando, portanto, Casa de Rui Barbosa, que nos deu tantos exemplos. E a gente pode, então, rememorar alguns fatos históricos que o Brasil vivenciou ainda no princípio do século passado, que foi mesmo com a revolta da vacina. Uma atitude adotada pelo governo, muito provavelmente pela não informação adequada, e foi essa casa que lá atrás defendeu a sociedade, protegeu o cidadão de bem, e dessa mesma forma nós tivemos uma dificuldade muito grande no princípio do século passado, de políticas serem implantadas talvez por uma adoção de conduta equivocada, talvez na forma. E aí, 70 anos depois, a gente tem a implantação da política do PNI, e com essa implantação, o que a gente tenta ver na implantação do PNI é uma implantação dando uniformidade a uma política de Estado, né? O Conselho Federal, nesses 50 anos aproximadamente de Programa Nacional de Imunização, sempre esteve presente em todas as etapas, subsidiando aos médicos brasileiros, aos diretores técnicos das unidades de saúde, que pudessem compartilhar e de alguma forma, contribuir também para que a vacina fosse fornecida, a vacina fosse desenvolvida. A gente já teve momento histórico no Brasil que era de difícil acesso, e com a criação do SUS, a gente viu isso com a maior facilidade. Aí eu queria agora pontuar sobre o momento pandêmico que nós todos vivenciamos e a grande dificuldade que a sociedade brasileira e mundo afora vivenciou. Nós erramos em determinado momento, inclusive é um fato não querendo fazer o erro, mas a gente viu pela falta de conhecimento em lidar com políticas de grande magnitude, como pode ser no caso, aqui a gente tem um representante da Itália, a Itália estava entrando em colapso naquela ocasião, o Brasil subsidiou insumos, não observando que aquilo poderia chegar ao nosso meio, e chegou. Quando, do início da pandemia, o Conselho Federal de Medicina adotou providência, ampliando o número de fiscalizações nas unidades de saúde, de alguma sorte também aproximou da sociedade de especialidades, solicitando que as mesmas pudessem fornecer informações técnicas para que os médicos pudessem agir de uma forma diligente, né? E isso foi feito muito, especialmente, eu posso citar aqui a Associação de Medicina Intensiva, a AMIB, que diversificou a informação. Nós ampliamos o número de leitos de UTI durante a pandemia, mas nós não tínhamos o quantitativo de profissional. O Conselho Federal de Medicina, agindo de acordo com o Ministério da Educação, da Saúde, antecipou formação, deu chancela sobre isso. Nós reduzimos o número de critérios de médicos por unidade de terapia intensiva, de 1 para 10, passando a ser de 1 para 20. Essa resolução, inclusive, é da minha lavra, e a gente passou por consequência disso para poder fornecer para o brasileiro uma assistência de qualidade. Quando da vacinação, e aí a gente viu o momento de gatilho do governo tentando procurar vacina, governo antecessor a esse, de alguma forma nós começamos a vacinar no mesmo passo que o mundo. E hoje o que a gente tem é a informação sobre o que a gente vivenciou e do que as vacinas propuseram para a sociedade, para o mundo afora, né? Quando a gente determina sobre a obrigatoriedade da vacina para crianças, e aí a gente entra num foco numa nuance muito peculiar. Durante quase 50 anos, o mesmo critério de vacinação foi adotado pelo PNI, né? Então, ali a gente falava na pandemia que necessitaria de mudar a forma de avaliação dessa vacina, então, para ela ser permitida a aplicar no braço do brasileiro, de quem estivesse no solo brasileiro, tinha que ser de caso emergente, né? Então, a emergência sanitária foi decretada, consequentemente a isso, a gente eliminou umas fases da implantação dessa política pela Anvisa. Então, ela foi liberada em caráter emergencial.
e a gente aguarda estudo, fase 3 e 4, quer seja. Na Conitec, o Conselho Federal foi muito enfático, agindo em nome do conselheiro Júlio Braga, da Bahia, naquilo que foi deliberado em plenária, que nós iríamos, sim, aceitar que fosse subsidiada, fornecida à população brasileira vacina, desde que não tivesse o caráter obrigatório por todo esse histórico que eu acabo de narrar aqui. Então, de uma forma muito consciente, coerente, a gente vem trazendo ao Senado brasileiro essa opinião. Acho que é uma opinião que foi, aqui a mim precedeu alguns palestrantes que vêm mostrando. Nós aguardamos alguns detalhes que ainda o mundo espera, né? E o Brasil tem que ser pioneiro naquilo que a gente tem certeza e não naquilo que a gente tem certas dúvidas. Então, do aspecto bioético, e eu queria, assim, terminar a minha fala já indo para o final, lá na bula da Pfizer, única vacina permitida, conseguindo que o médico é quem é o responsável por prescrever, o médico é responsável por antever problemas e fazendo consultas, inclusive, quando do diagnóstico diferencial, do diagnóstico de algum tipo de anormalidade. E ao médico também é quem vai analisar todos os casos que tiveram efeito colateral indesejável. De alguma forma, então, o médico ele precisa ser ouvido nesse aspecto bioético, no sentido de não permitir que determine que o médico autorize ou que o médico possa, no consultório, estar orientando uma prática que muitas das vezes o mundo não está praticando ou que a própria ciência ainda não tem o seu conhecimento formado. Nesses termos, presidente, eu encerro minha fala dizendo que a gente se coloca à disposição do Senado Federal, de todas as entidades governamentais, no sentido de poder contribuir. E são com essas falas que eu encerro e agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.